Oi, meus amores. Fala, minha gente. Tudo bem por aí? Felizes da vida ou estão meio tristes, borocochôs? Parou, chegou. Parou. O Entre Família chegou para alegrar a sua tarde, meu amor. É isso, a sua alegria de todas as tardes, o seu encontro em família, essa extensão da sua sala ou quem sabe do seu consultório. Tá aí no consultório agora, acompanhando a TV Novo Tempo, quem sabe na salinha de espera, né? Tem muita gente, muitos consultórios aí pelo Brasil que fica com a TV Novo Tempo sintonizada, acompanhando. Ó, e se você está acompanhando pela primeira vez, já pega aí o canal, qual é, ou no YouTube depois e continua acompanhando, porque é bênção. Tem gente que leva o Entre Família pra rua, porque aí tem a facilidade da internet, do YouTube. Importante é que a gente faça companhia pra você durante todo o dia, todos os dias, o tempo todo por aqui no seu Entre Família. Sabe do que nós vamos falar hoje, né? Sei, e eu ia te perguntar, você já pensou em mudar de carreira alguma vez, Dani? Eu não, pra que isso? Já mudou de carreira alguma vez na vida? Assim, a minha primeira formação é como professora, dei aula, tive uma escola, e aí, de fato, depois eu dei uma guinada, mas eu era muito novinha, começando a vida, mas nos últimos anos eu estou segura de que depois o que estou que fazendo... entrou nessa área da comunicação... aí é paixão né? pra vida toda. E você, meu amigo? Pois é, já mudei algumas vezes, mas depois que começou a circular na veia, esse sangue aí de comunicador, gente, não dá, né? É isso pro resto da vida, até quando Deus permitir. E você que tá em casa aí, já pensou em mudar de carreira? Mudou de carreira? Mudou, né? E como foi para você? Porque envolve alguns desafios, alguns medos, a depender da idade, a depender do ambiente. Tem pessoas que não encontram apoio para mudar de carreira. O medo de, depois de já ter construído uma carreira, uma história, mas como assim? Eu vou começar de novo? Mas aí tem alguma coisa muito interessante para a gente aprender sobre, até mesmo diante das dificuldades que surgem, como driblar o medo, como lidar, como sentir-se mais seguro, quais são as dificuldades, mas também o bônus que a gente leva quando experimenta algo novo na vida. E essa conversa tem gente preparadíssima para nos ajudar sobre isso no programa de hoje. Quem é? Ela que é doutora em psicologia e educação, Carolina Cavalcante, com a gente aqui para conversar, tirar dúvidas suas. Aproveita para interagir com a gente, mandando aí quais são os seus questionamentos. A gente já tem uma lista de perguntas aqui para fazer para ela e quem sabe seja a sua também. Mas se não tiver incluso aqui, manda para cá também que a gente quer a sua interação, tá bom? E tem mais informações, tem a sua interação, tem muita alegria, tem tudo de bom no seu Entre Família, tem história também, tem gente que vem contar aqui a história, como foi que mudou de carreira depois de anos trabalhando em banco. Porque diz que quem trabalha num banco acha que sempre vai trabalhar só no banco, não vai conseguir fazer outra coisa na vida, mas tem alguém que bancou a mudança na vida e vai contar pra gente. Meus amores, está só começando o seu Entre Família. Aquela pausa rápida, 30 segundos, já estamos de volta por aqui. Sobre carreira, mudanças, você já mudou de carreira na vida, mudou de profissão, mudou de lugar, mudou o que na vida? Conta pra gente. Sonha, deseja, mas tem medo? Verdade, né? E o medo, ele é real. Qualquer mudança que a gente faça gera aquele friozinho na barriga, aquele sentimento, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ainda mais quando é algo totalmente diferente da sua área de atuação. Né? Mas ninguém é meio doido também, né, Darleide, de sair bruscamente para uma outra área que nem conhece. Às vezes Às vezes e às vezes dá certo. Tem gente que vai também, com medo de tudo, dá certo. Tem outro que não tem medo de nada e vai desbravando, vai dando certo. Você diz, que sem noção, mas dá certo. Mas é bom pensar, viu? Pensa sempre antes. E hoje você vai receber dicas aqui, ó, incríveis para te ajudar nesse processo todo aí de mudança de carreira, tá bom? Daqui a pouquinho com a doutora Carolina. E para interagir, como é que faz? Manda uma mensagem no nosso WhatsApp, 983-1502-49, aparece no seu vídeo. Eu falo rápido só para você se ligar no que tá aí escritinho para você, ó, naquele tempinho, assim, no seu tempinho, bem devagar. Vai, salva. Ah, não, Darleide, já sou da tecnologia, que eu sou moderna, eu estou moderno, chique, muito bem. Então abre a câmera do seu celular, dirige para esse quadradinho cheio de bordado, parece um bordado. Né? Parece um bordado, assim. Um emaranhado do lado avesso, um bordado do lado avesso. Todo emaranhado, a gente chama de QR Code. Aí você vai apontar ali, vai aparecer o link, clicou, já está no nosso WhatsApp, a nossa galera recebe aí a sua mensagem, responde. Como diz o Você Cris, muda de carreira? Quem viu, quem vê, hein, Dona Maria?
Agora, né, usando essas tecnologias aí do celular, abrindo câmera, apontando pro QR Code, né? Não, as tias do WhatsApp que é isso? estão moderníssimas. Antigamente era no tricô. Aham. Não tem tricô agora, é o celular na mão. É. Antigamente era o crochê, agora é o celular na mão. Ou Um joguinho. Que é isso? Não, e aquelas que querem ter ainda o tricô, o crochê, já vai lá no YouTube, já pesquisa. Quero ver uma coisinha diferente pra fazer. Coisa boa, Já né? tem Instagram, seguidores. É verdade. Meia dúzia de 600 seguidores, já é um bom começo. Faz até aquelas capinhas pra Alexa. Isso! É. Pro próprio crochê. celular de crochê. Oh, Não é não? É verdade, É dá claro. pra fazer. Menino, se liga, Aí, pega a dica. moderno. Amores, então responde pra gente, nós esperamos você. Por agora está chegando mais informações com quem que vem hoje? Lucas Nascimento, chega pra cá, Luquinhas, e conta pra gente o que tem de novidade. Eu sei que tem uma novidade, rapaz. Eu ia dizer assim, direto da academia pro... Não, mas ele passou na redação. Mas ainda tá no pump, né? Tá no pump, ainda bem, ainda bem. Mas é o caminho, sai da academia, vem pra redação, vem pra cá trazer informação pra você, trazer sobre novidades, notícia boa demais. Você sabe que durante o mês a gente falou um pouco sobre a Rádio Novo Tempo, que está ali chegando no Rio de Janeiro. A gente fica super feliz com essa movimentação, tá chegando, a diferença que ela pode e vai fazer para o Rio de Janeiro. Tem um número, inclusive, pessoal, 13 milhões de pessoas podem ser ali atingidas com a mensagem de esperança. A mensagem de esperança vai chegar até elas. E você pode sim fazer parte de tudo isso, mas eu vou dar os detalhes logo depois da vinheta. Estamos aí quase no final do mês de março. Claro que você está sabendo do que está acontecendo, essa campanha toda especial do Anjos em Ação, que rolou durante todo o mês de março. E ao longo do mês nós falamos bastante sobre o Rio de Janeiro, que está prestes a ganhar ali um presente, a Rádio Novo Tempo chegando. Mas se você entender de fato qual que é a relevância de tudo isso, nós temos um recado para você, aliás, de alguém que você conhece e muito bem, é do Cris Magalhães que eu estou falando. Pão de Açúcar, Copacabana, Cristo Redentor, é o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, lar de um povo carinhoso, batalhador, que enfrenta desafios diariamente e desafios, como o ritmo acelerado da capital, a violência, a insegurança. Muitos se sentem perdidos, buscando uma palavra de conforto. Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro. E nesse mês de março, a sua doação irá ajudar a levar guias de estudo da Bíblia para o coração do Rio, alcançando mais de 13 milhões de cariocas. Nos ajude nessa missão doando agora mesmo, através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. Com a sua ajuda, a cidade maravilhosa será também a cidade da esperança. Sou Anjo, sou Novo Tempo. E tem um número que ficou muito claro na minha cabeça, 13 milhões. Olha o número só, esse é o potencial que a Rádio Novo Tempo pode chegar por lá. Olha, só na capital, ali no Rio de Janeiro, onde vai estar a rádio, são mais de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de habitantes ali. Mas eu tenho outras informações, eu quero que você venha comigo aqui nessa, olha. Pessoal, digamos que 3 milhões de pessoas que estão ali no Rio de Janeiro escutaram a rádio e ouviram falar sobre a mensagem de esperança e sentiram ali o desejo de estudar mais sobre isso, quer aprender mais sobre a Bíblia. Essas 3 milhões de pessoas vão sim receber um guia de estudo para poder aprender mais sobre isso. E a Escola Bíblica está pronta para enviar esses estudos. Mas é claro que a Escola Bíblica está pronta para mandar cada vez mais estudos. E você, claro, vem junto com a gente para que eles conheçam mais essa mensagem especial. Eu estava aqui pensando porque o Rio de Janeiro, ele tem muita ligação com a rádio. Você sabia que em 1920 a rádio foi um meio de comunicação muito importante lá no Rio de Janeiro, na construção da identidade cultural na cidade? Tanto que a primeira transmissão oficial da rádio no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, isso lá em 1922, então tem muita importância. E é claro que os cariocas estão aí nessa expectativa para a chegada da Rádio Novo Tempo. Eles deixaram um recado, inclusive alguém que sempre traz boas notícias aqui na programação da TV Novo Tempo. Uma cidade como o Rio de Janeiro precisa de esperança. E com a Rádio Novo Tempo aqui, a nossa vida vai mudar.
Faz muito tempo que eu sonho com isso. A rádio vai ser muito boa pra gente. Deus ouviu as minhas orações. Essa rádio vai ser uma bênção para nossa cidade. Oi, gente! Agora é a minha vez. E que alegria ter você aqui com a gente. Hoje eu tenho uma notícia fantástica para compartilhar com você. Nós vamos falar sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, lar de mais de 13 milhões de cariocas. E Deus tem um plano para alcançar cada um deles. E você, meu amigo, minha amiga, faz parte desse plano. Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro. E muito em breve ela estará no ar. E neste mês de março, a Novo Tempo está te convocando para uma missão muito especial: ajudar a levar guias de estudo bíblico para a população do Rio. Com a sua ajuda, a Novo Tempo vai oferecer conteúdos de qualidade para transformar a vida dessas pessoas. Faça a sua doação agora mesmo através do Pix. anjos@novotempo.com é a nossa chave. Eu vou repetir para você: anjos@novotempo.com. Se você preferir, pode também nos chamar no WhatsApp 12 9 8176-6630. As informações estão aparecendo aqui na tela, ao lado do nosso QR Code. Então você também pode abrir o aplicativo do seu banco, apontar a câmera do seu celular e fazer o Pix agora mesmo. Lembrando que tem uma novidade sobre o Pix, viu? Você que tem o cadastro em dia com a Novo Tempo e deseja doar aí pelo Pix, não precisará enviar o comprovante, pois ele será enviado automaticamente. Que maravilha, né? Sua ajuda é fundamental para alcançarmos aí o nosso objetivo e levarmos esperança para mais de 13 milhões de cariocas. Juntos podemos transformar a cidade maravilhosa na cidade da esperança. Doe agora e ajude a construir um novo tempo e um novo Rio. Sou Anjo, sou Novo Tempo. É de uma alegria saber que mais pessoas terão contato com a mensagem de esperança, inclusive a gente junto nessa, a gente está aqui junto nessa para que a mensagem de esperança chegue cada vez mais lares, quem está nas casas, nos condomínios por ali, nas favelas, nos carros, está viajando para um lugar para o outro, quem sabe trabalhar, parou no trânsito ali, está escutando sobre isso, a gente fica muito feliz, por isso que a gente enfatizou bastante durante esse mês para que juntos a gente faça acontecer. Ou quem sabe até pegando uma praiazinha, né? Exato. Tá ali em Copacabana, aproveitando uma praia, ouvindo a Rádio Novo Tempo, ó, benção. Ao invés de ficar aquelas músicas barulheiras toda, não, bota a radinho ali. E a Novo Tempo tem uma relação muito próxima, de muita história com o Rio de Janeiro. A Voz da Profecia nasce ali no Rio de Janeiro, no estúdio que nós tínhamos naquela cidade. A Novo Tempo, que veio para São Paulo, veio de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde morei também ali. Então, a relação que nós temos com aquele estado, com aquela cidade é muito forte e é uma alegria absurda. Acho que o pessoal diz, por que eles estão tão empolgados? Minha gente, muito tempo, ter uma rádio na abrangência que nós teremos, com essa vontade de entregar a mensagem como a gente tem. Se nós não nos alegrarmos, a gente também nem deixa você saber de como essa alegria é transformadora. Então, vem com a gente ser um anjo da esperança. Vamos colocar essa rádio no ar, vamos celebrar juntos, porque isso é simplesmente revolucionário. Seja anjo da esperança, como nós somos Novo Tempo, somos anjos. E sabe o que mais? Ó, por exemplo, 13 milhões de pessoas podendo ser alcançadas. Vamos contar aí que elas vão pedir estudos bíblicos também, né? Materiais que a gente quer enviar. Vamos precisar produzir mais e com a ajuda dos Anjos da Esperança a gente consegue sim, tá bom? Continue fazendo a sua parte, quem já é anjo, quem não era ainda, se torne Anjo da Esperança. Lucas, meu querido, muito obrigada, hein? É isso, pessoal, muito obrigado, sempre muito bom, ainda mais compartilhar essas notícias, essa informação tão boa, compartilhando com você também. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas. Até mais. Agora nós vamos começar a conversa de fato e de verdade sobre mudanças de carreira. Vou ali conversar com a doutora Carolina Cavalcante. Ela é doutora em psicologia e educação, é também escritora. O currículo dela aqui um negócio, um catatal. Aí eu falei assim, ai não, eu vou lá e vocês já vão saber que a mulher é simplesmente preparadíssima. Nós vamos conversar sobre essa mudança de carreira em todos os sentidos. Por exemplo, o que é mais comum, o que é mais difícil, por onde começar quando você pensar em mudar de carreira. Você me aguarda? Mas se tiver pergunta, você pode fazer também. Posso fazer? Tá. Qualquer coisa, joga um amendoinzinho dali pra cá, eu pego também.
suquinho. Olha, você e a comida é uma relação de intimidade. Carolzinha, bem-vinda. Olha quem está aqui do ladinho dela, ó, já mostra aqui, ó. Esse é um dos livros que ela escolheu. Nós fizemos um consultório de família, um Entre Famílias sobre esse tema aqui, realizados com propósito, com alegria de viver, vontade de ser feliz. Me conta, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu estou ótima. Me conta sobre mudança de carreira, o que é, assim, necessário quando esse tema bate à vontade de alguém? Olha, acho que a gente pode olhar para esse tema a partir de várias perspectivas. Às vezes a gente está num trabalho e a gente não está se sentindo bem, mas aí a gente chama no livro, né, isso de as gaiolas de ouro. Isso quer dizer, eu tenho ali meu plano de saúde, o meu salarinho está caindo no fim do mês, isso me sustenta a minha família, mas poxa, cansei talvez de trabalhar nessa área, ou tô chegando numa certa idade e falo, nossa, será que eu vou fazer isso a vida toda? Queria tentar fazer alguma coisa diferente. Então, acho que é muito legal a gente pensar em caminho, sabe? Porque eu acho que uma transição de carreira nunca é algo que vai acontecer do dia para a noite. A gente tem que estar preparado para fazer essa transição, para fazer essa mudança. E a gente tem que entender formas de fazer, porque não existe uma única forma. Então, acho que falar disso é bacana, porque às vezes essa mudança na nossa vida pode abrir portas para que a gente tenha uma vida com mais sentido, né? Uma vida mais conectada com aquilo que é o nosso propósito, talvez mais conectada com aquilo que a gente acredita. Tem a ver com personalidade também. Tem pessoas que, por exemplo, na hora de fazer um investimento no banco, o gerente vai perguntar se você é mais conservador ou se você tem um ímpeto maior para investimento, vai fazer uma anamnese até para avaliar esse indivíduo, para aplicar o seu dinheiro onde ele se sente mais confortável. Tem gente que é mais confortável CLT, tem gente que é de uma personalidade de empreendedorismo, então isso também se leva em consideração, né? Sim. Mas às vezes as circunstâncias da vida obrigar. Nos colocam numa determinada área, né? Então tinha um tio que trabalhava numa loja, eu comecei a trabalhar com ele na loja, depois o tio deixou a loja para mim, eu fiquei... Mas isso, sei lá, eu sonhava em ser outra coisa, em fazer outra coisa da vida. Então acho que a gente também vai ter que equilibrar nesse processo de transição. As oportunidades que eu tive na vida, as portas que se abriram para mim, junto com uma construção de chegar naquele lugar que eu sonho. E às vezes a gente até sonha em estar num lugar, quando a gente entende a jornada que a gente tem que trilhar para estar lá, a gente fala, será que eu quero estar lá mesmo? Então acho que tem várias coisas para a gente discutir aqui hoje. É verdade, você pode interagir com a gente, viu? Aí de casa mandar as suas perguntas. Tá só começando esse papo bom por aqui com a Carolina, mas tem muito mais, não é, Abinal? Verdade, tem muito mais. E a doutora Carolina até trouxe uma palavra ali, sonhar, né? Nós precisamos ousar, sonhar mais. Tem um ditado popular que diz... quem deixa de sonhar, deixa de viver. E você, tem sonhado com o quê? Né? Quem sabe essa mudança profissional, mudança de carreira, e aí fica pensando, né? Ah, não, mas se não der certo, isso ou aquilo, ouse sonhar. É um dos temas que você encontra aqui também, ó, na revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Né? Sonhar, quem sabe, em trazer o melhor aí para a sua família, ousar sonhar em ter um melhor emprego, ousar sonhar em ter a sua casinha própria, quem sabe em trocar de carro. Isso é pecado? É pecado ser rico? Querer ser rico? Não, não é pecado ser rico. Aí tem alguns pontos também a serem analisados, viu? Desde que essa riqueza não tome o primeiro lugar no seu coração. Mas sonhar em ter não é pecado e é até saudável a gente sonhar, a gente querer correr atrás dos nossos objetivos. A Bíblia mesmo traz para a gente que a gente precisa sonhar. Mas e aí? Quer saber como você conquistar, sonhar, sem, quem sabe, fazer com que isso tome o primeiro lugar na sua vida? Peça agora mesmo a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Abinal, mas eu estou endividado, a situação está meio complicada aqui e é hora de dar essa guinada, de virar essa chave aí a partir do estudo desse material, porque ela ajuda também você a fazer até essa transição de carreira. Como assim? Pois é. Quer saber mais? É só pedindo a revista e você vai receber aí na sua casa gratuitamente. Revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, presente dos Anjos da Esperança, do Entre Família e da Escola Bíblica da Novo Tempo para você.
Não deixe passar essa oportunidade, tá bom? Quem sabe é a oportunidade da sua vida, o que você estava esperando. E como eu disse, você não paga para receber esse material. Os Anjos da Esperança já pagaram. O que você tem que fazer é só entrar em contato com a gente agora. O telefone aparece aí na sua tela. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo. O que você vai fazer? Aproveitar o intervalo. É isso, produção? Intervalo agora? É o intervalo. A Leide já chama intervalo para a gente, enquanto você pede a sua revista e aí já vai receber na sua casa e começar a colocar em prática o que você vai aprendendo aqui hoje. É ou não é, Dadá? Sim, meu amor. Vamos que vamos por aqui ainda com a doutora Carolina e vamos pensar aqui sobre quais são os principais medos e desafios na hora que alguém considera a ideia de mudar de carreira, Carol. Olha, eu queria trazer para você uma pergunta, né, para você refletir. Existem alguns tipos de carreira que a gente constrói ao longo da vida. Você pensa na sua. Primeiro, é aquele tipo de carreira como se fosse numa escada. Então, entrei numa empresa como estagiário, aí eu fui me aperfeiçoando, eu peguei um cargo de gerente, de coordenador, e aí fui, até chegar à diretoria, sei lá. Né? Então, esse é um caminho que parece que faz sentido, porque eu sei qual que é o próximo passo que eu preciso dar. Tem gente que tem uma carreira de aprofundamento, então eu sou especialista numa área, eu vou ficando muito, muito bom nessa área. Daqui a pouco eu sou uma das poucas pessoas que domina daquilo. Às vezes eu sou uma costureira que sei fazer um bordado que só eu faço, né? Ou eu sou uma cozinheira, uma boleira que eu sei uma técnica que poucas pessoas dominam e aí eu fui me aprofundando naquilo. Mas tem um tipo de carreira que a gente chama de microcarreira. Então vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo. Então, minha primeira carreira foi na área de comunicação. Mas, em algum momento, eu me apaixonei pela área de educação. E aí, eu comecei a trabalhar como professora, como educadora. Mas aí, as habilidades que eu tinha como comunicadora, de poder falar, olhar na câmera, eu comecei a usar para dar aulas, né? Então, muita gente acha que quando eu vou mudar de carreira, esse é um grande medo. Eu preciso aprender tudo do zero. Porque as coisas que eu já sei na minha área não podem ser aplicadas em outras áreas. Isso não é verdade. Muitas vezes as habilidades que eu já tenho de uma outra área que eu atuo, elas podem me fortalecer e ser o meu grande diferencial na nova área em que eu vou atuar. Então, acho que um grande medo é isso. Nossa, vou ter que aprender tudo do zero para mudar de carreira. E isso não é necessariamente verdade. Outra grande dúvida é, mas o que eu quero? Né? Às vezes a gente não tem nem a clareza, eu quero mudar, mas não sei para que lado eu vou. Aí a importância da gente também se expor a novos ambientes, né? Novos contextos, vai a eventos, conversa com pessoas de diferentes áreas, vai lá um dia fazer voluntariado para testar se é isso mesmo, se faz sentido para você. Então acho que tem caminhos aí que a gente pode explorar. Muito bem, a Carol falou um pouquinho dela, né, de inicialmente ser jornalista, vai se aperfeiçoando, vai tomando novos rumos, aparentemente meio que deixando para trás o jornalismo, mas não, toda a bagagem vai junto e ela segue a carreira acadêmica. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer a história da Patrícia, que é da área financeira, em bancos. Num dado momento ela diz, e agora? Será que eu mudo ou a vida vai me mudar? É depois do intervalo e a gente continua juntinho, aproveita agora. Liga pra gente, pede a revista sobre educação financeira à luz da Bíblia. Ali tem cada uma das lições que são fundamentais para te ajudar no processo, caso seja o seu desejo mudar de carreira ou simplesmente organizar as suas finanças em casa. 4 minutinhos para tudo isso e a gente já volta com você por aqui. Até já. Assunto de hoje falando sobre mudança de carreira. E aí, você já pensou em mudar de carreira em algum momento? O que te impediu? Ou não, se você conseguiu, né? O que te motivou a conseguir mudar de carreira? Conta pra gente aí sua experiência pelo telefone que aparece na sua tela. 0, o código da operadora 12... Não, peraí, não é esse não. Esse é o do Anjos. Manda aí a sua mensagem no 8315-0249. Obrigado, produção. 1298315-0249. Manda aí a sua interação para cá. Enquanto isso, Darleide,
voltem pra cá, por favor. Então vamos, Carolzinha, quem vem tá pra cá. esperando vocês? Nem deu Essa tempo sala de tomar fica tão nosso vazia. suquinho. Mas sabe, Abinal, eu quero dizer que eu estou assim muito pleníssima Pois é, você com tá uma tão das minhas elegante, saias hein? lindas e maravilhosas isso, da Darley? Flor de Cerejeiras e as meninas estão aqui com a gente. Olha No lá. estúdio, a Karen, Cibele, Nathalie, lindas e maravilhosas. Mandem mais saias, as vestirei todas e desfilarei sempre nesse estúdio. E todos em casa verão, olha ali as meninas lindas fazendo saias lindas. Muito obrigada, saia comigo mesmo. Qual é mesmo o Instagram, Darleide? Flor de Cerejeira. Flor de Cerejeira. Tá bom? Quem quiser conhecer mais Obrigada, aí, Flor meninas de lindas. Cerejeira. Vamos que vamos agora conhecer a história da Patrícia. Ela vai contar de como foi a transição de carreira que ela fez. Aí na volta a gente comenta, né, Carol? Tudo certo? Tudo certo. Então, Luciene, traz pra gente essa história agora. Recomeçar. Para muita gente, essa palavra vem acompanhada de medo e incerteza. Afinal, trocar o certo pelo incerto exige coragem. Mas e se essa mudança for exatamente o que falta para encontrar a realização profissional e a qualidade de vida? Patrícia viveu essa experiência. Depois de anos no setor bancário, ela sentiu que era hora de seguir um novo caminho, mesmo sem saber onde ele a levaria. Desde criança era o meu sonho trabalhar em banco. Tanto que eu jogava banco imobiliário com as minhas amigas desde menina. E quando eu era adolescente, eu passava em frente a um banco na Avenida Paulista e eu falava, um dia ainda vou trabalhar nesse banco. E aí eu comecei a estudar, fui fazer faculdade, eu estudei Direito, me formei em Direito. Eu falei assim, poxa, mas como que eu vou trabalhar no banco? Mas acabou que eu trabalhava no consultório odontológico. E aí, voltando de casa um dia, uma amiga minha trabalhava no banco. E aí ela falou assim, tá tendo uma vaga lá no banco para caixa. Você não quer trabalhar lá? Quer fazer uma entrevista? Eu tive a oportunidade de enviar um currículo para o banco, fiz as entrevistas, passei, realizei meu sonho. Cresci no banco, trabalhei nos melhores bancos do Brasil, trabalhei em 4 bancos, fiz carreira, entrei como caixa, passei por assistente, fui gerente 1, 2, 3, fui gerente alta renda. Só que chegou um momento da minha vida que eu estava muito estressada. E um dia, mudei de casa, fui trabalhar perto do banco. Só que aí teve um dia, na hora do almoço, que eu tava indo trabalhar e eu passei um estresse muito grande com o cliente. E aí ficou tudo preto, eu achei que eu fosse desmaiar na rua. E aí começou a afetar a minha saúde, o meu trabalho. Só que aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido, eu falei assim, olha, eu preciso fazer uma mudança, ressignificar a minha carreira. Só que quando a gente é bancária, se algum bancário estiver me assistindo, vai entender. Parece que a gente não tem profissão, porque parece que bancário não é profissão. Se eu sair do banco, eu vou trabalhar com o quê? Eu entrei numa crise, assim, emocional, porque eu realmente falei assim, eu não sei fazer nada, eu só sei trabalhar no banco. E aí foi um pouco desesperador. Aí eu centrei, orei a Deus e comecei a conversar com meu marido. E aí eu falei assim, bom, vou fazer um curso de corretora de seguros. Fiz um curso de corretora de seguros. Só que aí aconteceu uma coisa, eu com esses problemas de saúde, também, além de afetar a parte mental, eu fiquei com varizes, porque eu trabalhava muito tempo ou em pé ou muito tempo sentada no banco. E a minha alimentação era bem desregrada. E aí eu descobri que uma amiga minha se tratou com um naturopata. Ela teve um problema de saúde e se tratou lá. E aí eu procurei esse naturopata, fiz um tratamento de saúde que durou 1 ano. E aí depois eu fui curada das minhas varizes. E aí o que eu fiz? Eu me apaixonei por essa área, porque eu vi tudo que é de natural acontecendo, eu comendo, mudando o estilo de vida, fazendo exercício físico, porque eu era sedentária. Então, eu mudei muita coisa, tomando água nos horários corretos. Então, eu mudei muito a minha alimentação e a minha vida. E aí, me despertou a vontade de aprender e ensinar as pessoas e passar para elas todo o conhecimento que eu adquiri. E aí, eu fui fazer uma faculdade de naturopatia. E aí eu me apaixonei pela faculdade de naturopatia e hoje eu atendo as pessoas, eu faço uma consultoria para elas, ensinando elas a combinar os alimentos, mudar o estilo de vida, praticar os 8 remédios naturais, dou cursos de culinária, faço palestras de saúde. Então hoje essa é a minha missão, sair de uma carreira de bancária para trabalhar na área de saúde, coisas que eu nunca imaginaria, mas hoje eu vivo e trabalho aquilo que mudou a minha vida.
que mudou a minha carreira. Hoje eu me sinto totalmente realizada porque eu encontrei um propósito no meu trabalho. Não que eu não tivesse antes, mas hoje eu consigo enxergar os resultados do meu trabalho através de depoimentos das pessoas que foram curadas de doenças, que melhoraram a qualidade de vida, do sono, que conseguem hoje ter uma vida diferente do que levavam e que faz toda a diferença. Então eu consigo hoje me realizar. Eu trabalho hoje com muito amor e quando eu estou trabalhando nem parece que eu estou trabalhando. Então virou uma missão e essa transição de carreira na minha vida fez toda a diferença porque hoje eu tenho um propósito. E eu quero até deixar um recado para as pessoas que estão assistindo esse programa. Se ela está infeliz no trabalho dela, está até tendo problemas de saúde por conta do trabalho, não tenha medo do novo. Medo é uma coisa natural, você vai sentir, só que não tenha medo de arriscar, de conhecer uma outra área. A área que eu fui uma área totalmente diferente, banco e área de saúde. Eu não conhecia nada, mas eu aprendi. E hoje eu sou muito realizada e eu tenho um grande propósito, que é ajudar as pessoas a terem os mesmos benefícios que eu tenho e que eu tive e para fazer a diferença na vida delas. Então vocês que estão assistindo esse programa também podem fazer a diferença na vida de alguém com o seu trabalho, mesmo ganhando menos, mas sendo muito mais feliz. Ah, isso é tão significativo, né? Qualidade de vida, Carol, isso é um item que deve ser considerado para a vida, não é? Mas numa hora de escolher uma mudança de carreira, apesar de a gente ter que considerar que nem sempre é possível fazer determinadas escolhas se a vida nos impõe, por exemplo, dificuldades financeiras envolvidas. Ouvindo, né, a fala dela, e parabéns aí pela história, a gente vê algumas fases, né, algumas etapas que ela viveu. Então começou com um desconforto, uma percepção de que o que ela tinha já não era suficiente ou que se ela continuasse naquele caminho ia dar ruim, né, ia chegar num lugar que ela não gostaria, no caso dela, a saúde muito afetada, o estresse. Então primeiro eu acho que a gente nem precisa falar de transição de carreira se não existir um desconforto. Tem que ter alguma coisa que, tipo, tá mexendo comigo e que eu tô sentindo que eu preciso fazer uma mudança. O segundo passo foi a dúvida, né? E realmente, nem sempre a gente tem essa clareza. E às vezes a gente é muito ansioso no sentido de querer que as respostas elas venham rapidamente, de uma forma clara, escrito na parede ali, né? E às vezes a gente vai descobrir essas respostas ao longo da jornada. Já percebeu que quando a gente, sei lá, eu quero comprar alguma coisa, quero comprar um tênis. Parece que todo lugar que você vai no shopping, você só enxerga aquele tênis. Então, muitas vezes, quando a gente decide que a gente quer fazer uma mudança, mesmo que a gente não tenha tanta certeza ainda do rumo, a gente vai começar a ver essas possibilidades na nossa rotina, nos ambientes onde a gente vive. Então, mas, Carolzinho, tem um sofrimento envolvido. Porque, veja, no caso dela, aliás, um beijo também, obrigada por contar sua história tão bem, comunicar tão bem da sua experiência. Tem um momento, assim, de um certo sofrimento, porque há um desligamento, um desapego de um pedaço da sua história importante, não somente o medo de recomeçar, mas assim, eu sou bancária, outro vai dizer assim, eu sou jornalista, não tem esse momento em que você, assim, tem mais a ver com uma dor para partir para a próxima história? É que muitas vezes a nossa profissão ou a nossa carreira, ela é como parte da nossa identidade, né? Então, você, não, eu sou professora, eu sou médico, né? Eu sou costureira, eu sou empresária. E aí, quando você percebe, não, você continuar sendo empresária e seguir nesse ritmo, de repente eu vou ter um problema maior de saúde, ou infartou, às vezes você é obrigado a parar, né? Você nem pode continuar, nem que você queira. Então, ela passou por esse processo de identificar uma necessidade, de começar a buscar caminhos, primeiro de se cuidar. Então, ela foi olhar para a saúde dela. Talvez ela não saiu imediatamente do banco, né? Ela ficou no banco, mas talvez fazendo alguns ajustes na rotina, incorporando hábitos saudáveis. Ela falou que ficou 1 ano, né, tratando da saúde. Mas nesse processo de se cuidar, de olhar para si, de estar aberto para coisas novas, ela falou, opa, achei um caminho, né? Aí, ela não fez a transição automaticamente, ela foi fazer uma faculdade. Isso. Ela estudou, ela se preparou, né? Talvez pessoas que trabalhavam com ela ou da própria família disseram, nossa, mas tem certeza, né? Trabalhando no banco tem estabilidade, você ganha bem. É isso? Por que você vai gastar tempo nessa faculdade, né? Tipo, você podia estar em casa com a sua família.
mas ela já tinha no coração essa certeza, né? Então, eu acho que a história dela ilustra muito bem que a transição de carreira dificilmente é uma coisa drástica. Ela depende de um amadurecimento nosso, de um autoconhecimento, né? Eu também acho que depende de um direcionamento, porque acho que Deus também abre portas pra gente, Ele vai mostrando caminhos. O que mais faz as pessoas quererem uma mudança de carreira? Seria a realização profissional ou para ganhar mais? No caso dela, ela tinha um emprego estável, quis mudar, né? Como ela até comentou, para ganhar um pouco menos, se adaptou em algumas coisas para ganhar menos, mas o que é mais comum? Você olha para a sua vida, não, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso ganhar um pouco mais para alcançar isso, aquilo, ou não, né? Preciso só uma realização mesmo. Eu acho que tem de tudo, né? Eu conheço uma pessoa que ele é fisioterapeuta e trabalhava assim longas horas, dando muitos plantões, ficando longe da família, né? Então, naquela situação, naquela cidade que ele morava, não estava dando conta de sustentar a família nessa profissão. E aí ele se abriu para uma possibilidade de trabalhar como um representante da indústria farmacêutica. E ali ele ainda estava ali alguma coisa relacionada à área da saúde, mas com um salário melhor, o que deu para ele uma possibilidade de prover para a família de uma forma mais confortável. Então existem sim motivos desse perfil que são legítimos, né? A gente tem compromissos financeiros. Mas muitas vezes as pessoas fazem essa mudança, às vezes por curiosidade, às vezes por vontade de viver novos desafios, às vezes por vontade de explorar novas áreas ou até mesmo de encontrar um maior sentido, que é o caso dela. Às vezes por um desemprego. Sim. Foi demitido. Verdade. E o que eu faço agora? viu numa E vai ter que situação- repensar. Né? É. Isso também são muitas variáveis, são muitas as possibilidades, são muitos os motivos. Importa que você assistindo a gente pense aí no seu caso e quem sabe até o fim do programa você tome até uma decisão. Né? E sabe outro ponto que eu estava pensando quando a gente estava comentando aqui, conversando? Um dos pontos é que às vezes a gente precisa de um dinheirinho a mais, né? Para alcançar alguns objetivos, para quitar algumas contas e começa com uma rendinha extra. Daqui, dali, vai. E começa a gostar dessa renda extra, né? Tem a renda principal, mas começa a gostar disso que está fazendo para ter uma rendinha extra e aquilo acaba sendo o principal e faz uma transição de uma forma bem tranquila também e o sustento principal acaba vindo daquela rendinha extra. Aí você que está em casa está pensando, né? Eu preciso dessa renda extra, mas não sei muito bem, né, o que fazer e tal. Sabia que a revista Educação Financeira, ela te ajuda a encontrar, quem sabe, essa renda extra que você está precisando? Né? Tem várias dicas, passo a passo aqui, para você conseguir uma renda extra. Por exemplo, faz pães gostosos aí, que a família toda gosta, tal. Ou quem sabe, aquela sobremesa maravilhosa. Quem sabe, né, pegar essas coisas gostosas que você faz e começar a vender. Né? Aqui traz algumas dicas até de como começar a empreender nessa rendinha extra e quem sabe isso pode se tornar uma renda principal, aquilo que você ama fazer, que as pessoas amam também, né? E aí pode se tornar a sua renda principal. Aí um ponto muito importante também é você ter uma planilha, né? Para colocar tudo certinho ali, o que você tem gasto, né? O que tem entrado de recursos, o que você gasta no investimento, o capital de giro, isso, aquilo, tal. E a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, ela também traz essa planilha para você. É isso, uma planilha de custos ali, ó, para você entender direitinho, né, onde está gastando mais, para poder ajustar bem direitinho. Olha essa planilha aqui, ó. Uma planilha completa que vai te ajudar também a colocar todas as finanças em dia. Tá? Saber onde está gastando mais, onde pode segurar um pouquinho e onde investir. E até falando em investimento, opa, tá sobrando um dinheirinho, quero investir esse dinheirinho, como é que eu faço? Aqui também traz dicas de como você fazer um bom investimento. Gente, é um guia completo para você que quer sair do vermelho, para você dar adeus às suas dívidas e começar a sonhar com aquele, quem sabe, aquela viagem, quem sabe com aquele carro, quem sabe com aquela casa e outra, ajudar outros da família também, ajudar outros da comunidade. Então, ó,
é possível, tá? É possível. Então, peça agora mesmo a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia e você vai encontrar dicas à luz da Bíblia. Sem aquele medo de, será que está certo? Será que não? Será que Deus vai aprovar isso? Então, peça agora mesmo. Telefone aparece aí na sua tela, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Tem interação por aqui, Abinal. Volta pra cá com a gente. Vamos lá. É do Cláudio. Ele diz: sempre Fala, quis Cláudio. mudar de área, mas eu fico travado pela insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que não é tarde demais para começar algo novo? Tendo família para sustentar e apesar de não estar feliz no meu trabalho, prefiro a estabilidade. Gostaria de ter mais coragem para arriscar. Eu, enquanto lia, pensava aqui de uma amiga, ela tem com 60 anos, ela aposentou como advogada, uma vida como advogada em grandes empresas, e aos 60 anos ela disse: e agora? Foi fazer um doutorado nos Estados Unidos, passou a ser analista de comportamento, deu uma guinada na vida. E outro dia eu estava assistindo uma reportagem de um médico, Carol, que simplesmente abandonou a profissão enquanto médico para abrir uma padaria. Não precisa mesmo, Cláudio, de coragem, determinação, mas tem personalidades tarde, que gostam né? da estabilidade, mas não tem hora para mudar. É isso que eu ia falar. Eu acho que a vida ela tem ciclos. Eu acabei de ler um livro de um professor de Harvard que ele fala sobre como que é a vida a partir dos 40 e mudanças que a gente vai sentir. Não tem mais a mesma energia para vir à noite, trabalhando. Você já sente uma queda na sua produtividade que é natural da idade. E aí, acabou, né? Não. É o momento que você consegue ter um tipo de inteligência que ele chama de cristalizada. É quase como uma sabedoria maior e que te ajuda a tomar esse tipo de decisão. Porque, sabe, eu percebo na fala dele que ele está numa gaiola de ouro. Ele não gosta do trabalho, mas sustenta. Então, assim, ficar nessa situação também tem muitas perdas. Porque ele está perdendo de talvez viver outras coisas na vida. A vida é uma só. Lógico que não dá para fazer uma mudança drástica, vai ter que existir uma preparação, um planejamento, né? Uma predisposição para ter essa coragem de mudar. Mas, às vezes, essas mudanças elas são super positivas. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que, bem nessa fase da aposentadoria, que sempre tiveram um emprego fixo. Meu sogro é um exemplo, sempre trabalhou numa área fixa, e decidiu que ele abriu uma ONG, né, e trabalhar com voluntariado. E hoje, muitos dos recursos que ele consegue são doações, mas ele está revertendo isso para transformar vidas. E ele está animado, parece que tem 15 anos, foi uma transição, transição de vida. De país, né? De país. Sai do Brasil para o Líbano. Para o Líbano. E aqui no livro Realizados, né, a gente traz várias histórias de pessoas que em diferentes momentos da vida perceberam que elas estavam aprisionadas mesmo, num trabalho, num emprego que não fazia mais sentido. E como que foram esses passos, né, de identificar o que eu quero fazer, no que eu sou bom, o que eu já sei, como isso pode contribuir para uma nova área e de fazer essa mudança. E legal essa história também da sua amiga que foi estudar, né, fazer doutorado já com 60 anos. É um trampo, hein? Vou te dizer. Pensa. Se é. Meus amores, nós vamos para o intervalo e voltamos com você por aqui ainda nessa conversa boa. Teremos dicas ainda mais práticas para ajudar o Cláudio e tantas outras pessoas. Fica com a gente no seu Entre Família, mas aproveita. Liga para a gente, pede a revista para que você tenha essa ajuda, esse suporte na condução da sua vida, nos cuidados com as finanças, tá bom? Liga para a gente agora e pede o seu. Nós já vamos e voltamos. E aí, aproveitou o intervalo, pediu a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia? Espero que sim, viu? Se não pediu, peça agora, porque chega gratuitamente aí na sua casa e diga adeus, hein? Adeus aquelas dívidas, sair do vermelho, voltar a sonhar e, quem sabe, começar aquele negócio que você tanto queria também, né? Aquela rendinha extra que pode se tornar aí a renda principal da sua casa, algo que você ama fazer, quem sabe aquele hobby e tal. Já pensou que legal? Transição de carreira é o que a gente está conversando hoje. E bora para algumas dicas práticas, então? Vamos, com a ajuda da doutora Carol aqui com a gente, joga na tela o primeiro item para a gente pensar nessas dicas práticas para quem está pensando mudar de carreira. Autoavaliação e definição de metas, Carol. Muitas vezes a gente pode ter sonhos irreais para fazer transição, né? Então, eu conheço pessoas que
Falo, nossa, eu quero trabalhar naquela empresa que é a mais concorrida, né? Então, não é que existem limites do que a gente pode fazer, mas a gente tem que ser realista em relação a quem nós somos, qual foi a nossa história, qual foi a nossa trajetória, né? Quem são as pessoas que eu conheço que talvez possam me ajudar, né? Quem é a rede de apoio que eu tenho, o que eu vou precisar me dedicar, porque quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de habilidades. E às vezes a gente tem que, nossa, meu sonho é ser um pianista virtuoso. Ok, que preço que você tem que pagar para ser um pianista virtuoso? Que preço você tem que pagar para ser um atleta, né? Então, assim, você está disposto a pagar esse preço? Então, tudo isso cabe dentro da autoavaliação. E aí, definir metas. Ok, muitas vezes as nossas mudanças na vida, elas precisam caber na nossa agenda. A gente fala, não, eu quero fazer uma mudança, mas aí na minha agenda não tem espaço para que essa mudança aconteça. Então, eu quero fazer uma transição de carreira, que espaço eu estou abrindo na minha vida, eu tenho na minha agenda para me preparar para essa mudança? Seja do ponto de vista de estudo, de aprendizagem, de preparação psicológica. Às vezes eu vou precisar de um apoio, de um psicólogo ou de um grupo, de uma comunidade, para que eu esteja preparado para o que vem. Porque, gente, a verdade é que na vida o pacote nunca vem só com a parte boa, né? Qualquer transição vai ter a parte gostosa, a parte do conforto, mas também vai ter a parte do desconforto. De estar num ambiente novo, de ter que me provar de novo para um outro grupo de pessoas. Então, essa definição de metas, ela é super importante, porque ela que vai direcionar como eu vou estruturar a minha vida dali para frente. Metas semanais, metas mensais, metas anuais, até eu perceber que, ok, eu posso dar um passo. Mas acho que tudo começa dessa autoavaliação. E até no momento da autoavaliação, contar com pessoas que não precisa necessariamente ser um profissional, um coach, um mentor. Se puder, ótimo, né? Uma pessoa especialista. Mas às vezes pessoas com quem eu convivo, que me conheçam muito bem, que saibam, né? A gente estava comentando aqui no intervalo. Nossa, se eu tivesse que fazer um trabalho muito repetitivo todo dia, isso não combina com a minha personalidade. Eu já fiz isso e não deu certo, né? Nem eu. Então, a gente precisa saber quem nós somos e onde a gente se encaixa melhor, para a gente avaliar, né, as perdas e ganhos e aí sim definir as metas. É interessante esse ponto, porque a gente tem visto muitas pessoas querendo trabalhar no digital. De casa mesmo, tal, e vem várias propagandas aí nas redes sociais, e você pode e tal, só que às vezes não é, bem que você comentou, não é a praia dessa pessoa, ela não tem muito entendimento, às vezes não sabe mandar um e-mail, não sabe fazer uma coisa básica, simples, usar o computador, um Excel, uma coisa ou outra, mas quer fazer grandes coisas ali na internet e acaba não conseguindo, se frustra. Então, essa autoavaliação é importantíssima, né? Para saber se... E ouvir o conselho de quem está em volta também, né? Sim. Porque às vezes você coloca uma coisa na cabeça, não, e vou, e consigo, mas às vezes não é bem aquilo que... Eu digo isso porque em casa mesmo, né? Lá na nossa família, aconteceu isso, e aí a gente já fica... Né? Meu pai, né? Beijo, pai. Pronto, já expus aqui o velhinho lá. Entre família, tá tudo certo, né? E ele quer trabalhar no digital ali, já fez alguns cursos e tal, mas falei, pai, o básico, já aprendeu? Mexer no computador, mandar um e-mail. Então, E aí não dá, né? Ele falou, não, mas eu quero. E às vezes não dá, a praia dele, às vezes é outra mas mesmo. incentiva ele, não, ajuda ele. Eu ajudo, mas já falei pra ele. Vai sim, se precisar dele, precisar de mim, chama o Abinão. Pronto. Não, mas eu tenho tentado ajudar. E aí eu vejo, pai, então, vamos pra outra área, pai. Amorzinho. Beijo, muito pai. Legal. Esse universo do digital, ele é atraente, né? É atraente. Não, eu consigo fazer, eu consigo. E há aqueles que se aventuram e que acabam por dar certo, tateando, buscando e aprendendo. Mas naquele percentual ali... Mas tem alguma ciência envolvida nisso. Para dar certo mesmo, tem uma ciência. Não é só, boa vontade. É porque hoje em dia ficam dizendo, você pode o que quiser. Alguém precisa falar bem baixinho assim no ouvido.
Não pode, não. E outra fala, não dá ouvido, às vezes é dentro da sua casa mesmo, tem pessoas que vão te desmotivar e tal. Não é que são pessoas que vê, que conhecem, que sabem que não vai dar certo mesmo em algumas situações. Meu pai fala assim, tem uma frase bem interessante, ele fala assim, para você ser um cantor de sucesso, é 10% voz, 90% outras coisas. Nossa, mas que outras coisas? Outras coisas, né? Depende, tipo, quem são os músicos, com quem a escolha de repertório, é o posicionamento, é o carisma, tem várias coisas que você... É a organização financeira, é a vontade de praticar, de cuidar da voz, porque a voz também é um músculo, se você não exercita ele... Então, assim, às vezes a gente acha, nossa, eu quero ser um influencer. Mas você vai pagar um preço altíssimo para isso. Às vezes você não tem o carisma, às vezes você não tem a paciência de ficar ali toda hora mostrando. Então, assim, realmente essa autoavaliação e escutar as pessoas é importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes no nosso coração a gente sabe que a gente dá conta de algo. E às vezes as pessoas, né, por exemplo, vou falar, às vezes o marido quer fazer uma mudança e a mulher fala, nossa, mas seu salário é muito bom aqui na empresa, dá medo de... E às vezes dentro de casa a gente vai sofrer. Eu sei porque meu marido já quis fazer umas coisas na vida e falava, não, mas tá bom o plano de saúde ali, né, no CLT. Então, às vezes dentro de casa a gente também vai encontrar um pouco de questionamento, mas a gente tem que ir equilibrando essas coisas e não ouvir uma única fonte, né? Às vezes a gente vai buscando em amigos, em pessoas do próprio mercado de trabalho, que nos ajudem a fazer essa autoavaliação sem ter um viés tão interesseiro da esposa, né? Que gosta da... Apesar, Carolzinha, que é bom se o marido escutar a esposa. Claro, claro. Que bom que seu marido lhe ouviu. Né? Porque se o que está com você não tiver juntinho, se o barco virar, você não vira sozinho. Sim, com certeza. Os outros vão ali ficar se afogando, se não souber nadar. Então é alguma coisa que você precisa ao máximo fechar juntinho assim, porque se der certo dá para todo mundo, se der errado dá para todo mundo. Essa esposa só, porém, não pode castrar esse homem e esse marido também não castrar essa esposa de ter uma iniciativa que pode corresponder até mesmo à sua identidade, dizer assim, eu preciso isso aqui para eu ter sentido na vida. A gente precisa ter sabedoria, né, Carol? É mais no sentido de talvez ter argumentos para dialogar, para conversar e para construir um plano juntos, porque acho que essa definição de metas, no caso de quem é casado, ela não vai poder acontecer de forma individual. Às vezes as metas elas vão envolver a família toda, né? Então, para você ter argumentos, ter subsídios, olha, eu fiz um plano, tá aqui o que eu pensei, vai acontecer isso daqui um mês, daqui um ano. Não ser só eu acho, né? Sim, eu acho. Se eu acho, tem que ter uma argumentação Eu encontrei boa. essa técnica, essa teoria, isso tá me embasando. Vem cá, Carolzinha, tem mais aqui pra gente comentar. Vamos passar os 2 próximos itens. Rede de contatos, importante. Que mais que nós temos por aqui? A atualização profissional. Network. Eu acho que quando a gente... Como é que é? Network. Quando a gente quer fazer... Já estava ali tão no português, ele me arranca o inglês, menino. A gente depende das pessoas na vida, né? E rede de contatos é isso. De repente, eu tenho muita vontade de conhecer uma área antes de mudar minha vida toda e fazer aquilo. Se eu tenho alguém que já atua naquela área, olha, eu posso passar uns 3 dias te acompanhando ou ouvir você sobre como funciona esse mercado ou essa área, né? Ou tem uma oportunidade aí, né? Posso fazer como voluntário. Então, assim, de você explorar um pouco das possibilidades com as pessoas que você conhece, que você confia, e não procurar as pessoas só por interesse, né? Na hora que você precisa delas. Você manter essas relações próximas, aquecidas, e aí, com certeza, na hora que você quiser fazer uma transição, essas amizades, essas pessoas que você já teve boas relações profissionais no passado, elas vão abrir portas para você. Verdade. E nesse ponto de atualização profissional também, é estar de olho no mercado, né? Com tecnologia que a gente tem hoje, é muito fácil a gente se sentir defasado em várias áreas, né? Então, a gente tem sim que se atualizar. E lógico, se eu estou indo para uma outra área, mais ainda, né? Eu preciso me preparar para começar a trabalhar nessa área. Eu quero ter um negócio, mas não tenho noção nenhuma de modelo de negócio, de estratégia de negócio, de marketing. Você precisa estudar, precisa aprender. Tem um item que aparece no seu livro, inclusive, esse próximo aqui, ó, transição gradual. Assim, de novo,
É muito difícil você fazer uma transição de carreira do dia para a noite. Eu estou no banco, amanhã eu quero abrir uma padaria. Né? Minimamente, eu preciso entender como fazer um pão, né? Que tipo de fermento eu uso, que tipo de decoração, as pessoas se sentem mais acolhidas. Né? Então, essa transição ela vai acontecer com uma preparação, né? Trazendo pessoas comigo e tendo certeza de que a cada passo que eu estou indo na direção certa. Às vezes, no meio do caminho, eu falo, putz, eu achei que era uma coisa, não é. Eu vou voltar para uma outra direção, vou buscar um outro caminho. Então, acho que fazer as coisas com cautela é super importante, porque no final do dia, a gente precisa de dinheiro para viver. A gente precisa de dinheiro para pagar a escola dos nossos filhos, para comer. Então, ninguém vai fazer loucura. Mas eu acho que fazer as coisas aos poucos, né, bem estruturadas e planejadas, pode nos levar muito longe. Outro dia eu estava vendo num programa de TV 2 engenheiros que decidiram comprar uma hamburgueria. Sempre trabalhando em engenharia e tal, daqui a pouco se viram numa hamburgueria que já estava em funcionamento, né? Já estava rodando ali há um bom tempo, com funcionários e tudo, e aí compraram e estava administrando de longe, morava em outro estado e a hamburgueria num estado diferente lá, e dava muito errado. E quando eles chegaram ali, né, para poder ver o negócio mais de perto, chamaram uma ajuda, né? E aí viram que realmente o negócio é bem diferente do que imaginavam, né? Então, cuidar com esse tiro no escuro, porque pode dar muito errado, como pode dar muito certo também, mas essa transição gradual vai fazer toda a diferença. Né? Planejada. Vou fazer o último comentário bem rápido. Eu conheço uma enfermeira que tem como valor cuidar das pessoas, ela adora prestar cuidado, mas ela estava cansada da vida de enfermeira, de estar ali, né, coisa mais braçal. E ela sofreu muito para fazer uma transição. Mas ela descobriu que na área de recursos humanos, ela também estaria cuidando das pessoas de uma outra forma, né? Ajudando as pessoas no seu desenvolvimento, trazendo pessoas, entrevistando. E ela fez essa transição, mas tendo como base algo que é dela, que é o cuidado. Então, é muito difícil você fazer uma transição de carreira que não esteja alinhada com os seus valores, com quem você é. Então, identificar isso é super importante, porque às vezes você vai para uma área diferente, mas você ainda vai estar, no princípio, fazendo a mesma coisa, cuidando de pessoas, sendo criativo, inovando, né? Então, acho que isso é algo para a gente ficar muito atento e fazer, de fato, essa transição mais gradual. Minha filha, desde que nasceu, no meio da comunicação, né? Eu a amamentava enquanto fazia programa de rádio. E ela sempre disse, quando eu crescer, quero ser jornalista, quero trabalhar em... Sempre, sempre. E foi a primeira formação dela. Foi morar na Alemanha e lá teve uma virada, assim. Ela disse, eu vou fazer psicologia. E aí ela me diz assim que foi difícil, porque ela teve que se desprender de uma construção para agora enveredar noutro caminho e fazer uma outra graduação, ir buscar outro preparo. E ela é jovem. Então eu estou aqui pensando, tem um certo sofrimento, uma certa dor e uma necessidade de um preparo em qualquer fase da vida, em qualquer momento. Seja jovem, maduro, seja como a minha amiga aos 60 anos ou minha filha com 20 e poucos anos. O que importa é que a gente precisa saber que a vida vai exigir da gente preparo, planejamento, mas também coragem, vontade de fazer e dar certo. Vocês me esperam só um pouquinho que eu vou por aqui falar com o pessoal aqui de casa. Que vai oferecer algo muito bom para quem está em casa, hein? Claro que sim! Sabe o que é? Quando a gente pensa no que estamos tratando por aqui hoje, e ao longo do programa nós fomos lembrando para você que nós temos um material que vai te ajudar nesse processo, que é a Educação Financeira à Luz da Bíblia, uma das lições desse estudo tem a ver com cuidado com as nossas emoções. Porque nós estamos falando aqui de pessoas que, para mudar, precisam levar em conta conhecer as suas crenças, conhecer da sua própria personalidade, saber dos seus medos e das suas coragens. E aí nós temos uma das lições do curso Educação Financeira à Luz da Bíblia, justamente sobre as emoções. E olha que interessante que eu quero te contar agora. Ó, presta atenção, vem cá aqui pertinho comigo, deixa eu abrir aqui melhor. Opa, aqui. É aqui, em qual câmera aqui? Ó,
aqui nós temos um convite para você não somente estudar todo o material proposto, mas nós temos aqui um QR Code que você vai poder acessar, como a gente sempre ensina para você, abrindo a câmera do seu celular. Você vai apontar aqui e vai abrir um link, vai cair no site da Escola Bíblica e você vai assistir uma videoaula sobre o dinheiro e as emoções, com o autor desse estudo. Você vai entender como as emoções estão por trás das suas compras, como as suas emoções estão por trás das suas decisões, do que ter ou deixar de ter, dos seus sonhos, das suas compulsões, dos seus medos. Então temos aqui uma aula de psicologia abordado nesse esquema da educação financeira para você levar em conta, por exemplo, uma pergunta muito simples: por que eu quero trabalhar com o que eu quero trabalhar? Por que eu quero comprar o que eu quero comprar? Por que eu quero ter o que eu quero ter? Você tendo a resposta disso, tem mais clareza para decidir qualquer coisa na vida, inclusive mudar de profissão ou não, ir nesta ou naquela direção. Então, esse material aqui é rico para você, quem sabe, ser rico também. Se esse é o seu sonho, o seu desejo, tá tudo certo. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse material rico é para você aprender e viver novas experiências. Não vai pagar, tá? Para te ajudar, não vai pagar. Isso vai te ajudar nos teus relacionamentos. Sabia que tem muito casamento acabando porque as finanças estão um caos? Nós ajudamos você por aqui, hein, minha gente? Somos parceiros na vida. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos para o intervalo agora. É o tempo de você ligar e pedir a educação financeira à luz da Bíblia. É tudo de bom. Liga agora, 21 27 31 21. Nós vamos e voltamos. É só o tempinho de você ligar, tá bom? Vou ali escutar o telefone, fazer trim, tá bom? Até já. Pois é, minha gente, finalzinho de março, reta final dessa campanha toda especial que a gente está trazendo aqui dos Anjos da Esperança. E a campanha desse mês de março tem convidado você a nos ajudar a levar a mensagem de esperança para o Rio de Janeiro, que já está dentro de poucos dias aí recebendo o sinal da Rádio Novo Tempo para mais de 13 milhões de pessoas. Olha que bênção! E graças aos Anjos da Esperança a gente está conseguindo entrar com a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. Mas com isso também aumentam, com a graça de Deus, né? Aumentam aí os pedidos de guias de estudos da Bíblia, das revistas Esperança, que a gente oferece gratuitamente, que é patrocinada pelos Anjos da Esperança. Então a gente quer fazer com que essa mensagem de esperança, ela continue alcançando mais e mais pessoas, em especial agora no Rio de Janeiro. E para você que já é Anjo da Esperança, tem abraçado junto com a gente todas as campanhas que a gente traz aqui, além das suas doações sistemáticas, né? Todos os meses fazendo a sua doação, e quando a gente chega com as campanhas extras aqui, você também faz a sua doação extra, e esse mês não é diferente, né? Já fez a sua doação extra, você que já é Anjo da Esperança, para nos ajudar a levar a mensagem de esperança a esses moradores do Rio de Janeiro, mais de 13 milhões de pessoas. Se já fez, muito obrigado. Fica aqui o nosso carinho especial. Se não fez ainda, faça a sua doação extra. Por exemplo, você que tem doado aí todos os meses R$20. Nesse mês de março, o convite é para que você faça aquela doação extra. Se puder doar, por exemplo, mais R$20 nesse mês. Perfeito. Não consigo doar mais R$10 esse mês, doe 10. Ou, Abinal, consigo doar 50, doe 50, quanto você puder. A cada R$5 que você doa, a gente consegue produzir e enviar gratuitamente para a pessoa uma revista. Para a família, no caso, né? Então, cada família é alcançada por R$5 através da revista que a gente envia, que é patrocinada com a sua doação. Você entendeu como é que funciona? Quer fazer a diferença na vida de mais e mais pessoas? Então, faça sua doação extra esse mês. Abinal, eu não sou Anjo da Esperança ainda. Posso doar? Pode. Faça sua doação nesse mês e te convido a não fazer só uma doação única, você que não é Anjo da Esperança, mas sim a cada mês se programar
para continuar junto com a gente, sendo um doador sistemático e fazendo a diferença na vida de quantas pessoas você puder, tá bom? Abinal, posso doar R$20. São quatro revistas sendo enviadas para abençoar a vida de 4 famílias, tá bom? E até para falar para a gente um pouquinho mais sobre essa bênção aí do Rio de Janeiro, a rádio entrando em sinal aberto lá para todo mundo, Pastor Robson Aleixo não está com a gente hoje aqui no estúdio, mas deixou um recadinho para a gente, junto com outros cariocas aí, para falar da Rádio Rio de Janeiro. Pode chegar. Uma cidade como o Rio de Janeiro precisa de esperança. E com a Rádio Novo Tempo aqui, a nossa vida vai mudar. Faz muito tempo que eu sonho com isso. A rádio vai ser muito boa pra gente. Deus ouviu as minhas orações. Essa rádio vai ser uma bênção para nossa cidade. Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem com você? Hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Um convite para você que deseja fazer a diferença e levar esperança para milhões de pessoas. Porém, antes do convite, eu quero falar com você sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, um lugar cheio de belezas naturais, o lar de um povo alegre, carinhoso e batalhador. Mas também é o palco de muitos desafios para os cariocas. A vida na capital é corrida e a violência e a insegurança deixam as pessoas com medo. Muitos se sentem perdidos buscando uma palavra de conforto, um abraço amigo. Mas e se você pudesse ajudar a levar conforto para mais de 13 milhões de cariocas? Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro e muito em breve ela estará no ar. E neste mês de março, a Novo Tempo convida você para ajudar a levar estudos bíblicos gratuitos para essa população do Rio. Imagine só, com as suas doações, os cariocas irão receber materiais com conteúdos de qualidade e muitas reflexões inspiradoras. Deus tem um plano para cada morador do Rio e você faz parte desse plano. Por isso, faça agora uma doação através do Pix, anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com. Se você preferir, pode também entrar em contato pelo WhatsApp 12 981 7666 30. As informações estão aparecendo aqui na tela ao lado do nosso QR Code. Então você pode também abrir o aplicativo do seu banco, apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer o Pix agora mesmo. E lembrando, você que tem o cadastro em dia na Novo Tempo e deseja doar pelo Pix, não precisará enviar o comprovante, pois ele será enviado para você automaticamente. Que maravilha, né? Juntos nós podemos transformar a cidade maravilhosa na cidade da esperança. Doe agora e ajude a construir um novo tempo e um novo Rio. Sou Anjo, sou o Novo Tempo. É isso, Pastor Aleixo. Juntos, viu, minha gente? Juntos nós podemos levar a esperança e fazer a diferença na vida de milhões de cariocas. Vale a pena, né? Poderoso, né? Milhões de pessoas. Beijo, meus amigos cariocas amados. Vamos de interações agora, joga na tela. Você que escreveu pra gente no nosso WhatsApp, a Patrícia diz: fiz a transição de carreira e foi a melhor decisão da minha vida. Antes trabalhei sob pressão, vivi estressada. Hoje atuo em uma área que realmente me faz feliz. É claro que dá medo, mas se planejamos bem, a mudança pode valer muito a pena. Meu conselho é: não ignore sua insatisfação. Vá atrás do que te faz bem. Acho que em algum momento você pontuou isso, né, Carol? A insatisfação é ali um indicativo interessante. Eu acho que além disso, a gente não pode ignorar a nossa própria capacidade, o nosso momento de vida. Às vezes, sei lá, uma pessoa que tem uma habilidade, um músico, sei lá, toca numa orquestra, tem uma habilidade física, depende dos dedos e tal, que com o tempo ela vai diminuindo. E a pessoa percebe, não, acho que eu preciso fazer uma mudança. Então, acho que todos esses fatores, eles nos levam a perceber que é momento de avançar. Vamos lá. Mais alguém chegando por aqui, Binão. Lucas, fiz uma transição de carreira que não deu certo. Trabalhei anos como engenheiro, mas queria algo mais criativo e decidi investir no design gráfico. Fiz cursos, tentei aprender, mas não consegui clientes suficientes para me manter. Acabei voltando para a engenharia, mas o aprendizado de que nem toda mudança vem com garantia de sucesso. Um bom ponto que ele traz, né? Puxa.
Eu vejo também que, às vezes, a gente vai para a mudança com essa visão de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Lógico que a gente não pode ficar olhando para a possibilidade do erro como a única possibilidade, ou da falha como a única possibilidade. Mas aqui ele fala, até as nossas falhas nos ajudam a enxergar diferente o processo que a gente está vivendo. Então, com certeza, como engenheiro, uma vez que ele passou por essa experiência, ele traz uma bagagem de habilidades que ele desenvolveu que vão ajudá-lo a ser um melhor engenheiro ou que vão ajudá-lo a levar a engenharia para outras áreas talvez diferentes daquela. Tipo, cada área que a gente atua, medicina, tem muitas formas de você atuar como médico. Professor, eu posso trabalhar professor de criança, de adulto, enfim. Então você vai vendo as diferentes áreas, às vezes eu não estou me dando bem aqui, trabalhando como professora de criança de 3 anos. Mas, que legal, adoro trabalhar com universitário, adoro trabalhar com adulto. Então, você pode fazer uma mudança, às vezes, dentro da própria área que você já tem as habilidades necessárias. Vamos lembrar que faz sempre muito bem estudar, né? Se aprofundar no assunto. Mas, rapidinho assim, Carol, o quanto no planejamento nós precisamos considerar a possibilidade de dar errado? Porque é possível que a gente planeje, diga vai dar certo, é legal, precisa ter essa esperança, essa confiança, autoconfiança, mas existe ali uma caixinha onde a gente põe ali as possibilidades de dar errado? Gente, eu já vi essa história acontecer várias vezes, da pessoa às vezes porque acredita numa transição, pega todos os seus recursos, vende apartamento, vende carro e investe tudo que tem numa área e dá errado. E aí a pessoa fica numa situação bem complicada. Então, eu acho que a gente precisa prever que pode dar errado. Então, a gente não pode colocar todos os ovos, toda dúzia de ovos ali no mesmo cesto. A gente tem que dividir, né? E poxa, se der errado, por qual caminho eu vou? Né? Como que eu vou conseguir remediar? É um erro que vai impactar a família financeira da minha família inteira, às vezes até por gerações, porque se eu tenho uma dívida, ela passa para os meus filhos, né? Ou é um erro que, tudo bem, eu vou talvez ficar mais apertado aí por uns 6 meses, mas eu consigo me reerguer e avançar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento do planejamento. Aqui no livro Realizados, a gente traz histórias de 14 pessoas, né, que vivem com felicidade e propósito, e a gente tem uma parte que a gente fala exatamente das transições que muitas pessoas tiveram que fazer, saindo de trabalhos que já não faziam mais sentido e indo na direção de algo muito próximo do que elas descobriram ser o seu propósito, né? E muitas delas tiveram momentos de dificuldade, bateram ali em muros que tiveram que ser transpostos, mas com este planejamento de que, tipo, se por aqui não dá, a porta fechou, vou pela janela, né? A gente consegue. O que não dá é para ser ingênuo e colocar todos os nossos recursos numa aposta, né? Que pode, porque na vida, como no caso dele, a vida é complexa, né? Teve gente que investiu numa coisa, poxa, veio a pandemia. Exato. Como que eu vou controlar isso, né? E aí perdeu-se muito dinheiro, muito tempo e energia. Então, acho que eu recomendo a leitura para quem quiser ter histórias inspiradoras que trazem inspiração e também orientação de como caminhar nessa jornada conectada ao propósito e à felicidade. Esse livro é bom, é muito bom. Você pode ter mais informações ali no Instagram da Carol, que estava no vídeo, para você ir lá seguir e perguntar para ela. Esse livro é fruto de pesquisa de 2 doutoras em educação e psicologia, 2 pesquisadoras. Não é, vamos sentar aqui e escrever da nossa cabeça, não. É trabalho pensado. Parabéns e muito obrigada. Até um próximo. Obrigado. Bom, e quando a gente fala sobre transição de carreira, a gente conversando bastante aqui, né? A gente entende que gera mudanças na nossa vida, traz incerteza, traz medo, traz insegurança. E quando a gente dá uma olhadinha na Bíblia também, a gente pensando, né? Eu até pensando aqui, transição de carreira, quem na Bíblia que fez uma transição de carreira? Eu lembrei de pelo menos 12 pessoas, os 12 discípulos de Jesus. Você lembra? Alguns deles pescadores, tinha gente ali que era cobrador de impostos, e mudar drasticamente, né, o rumo da vida deles, seguir alguém que eles mal conheciam, mas que foram atraídos
pelo carisma, que foram atraídos pelo amor, que foram atraídos pela mensagem que Jesus trazia, mensagem de um mundo diferente, de um mundo novo, de algo totalmente novo para a vida deles. Eu acredito que no começo pode ser que tenha gerado uma certa insegurança no coração de alguns deles, né? Sobre essa transição de carreira, deixar as redes para trás para seguir alguém e se tornarem pescadores de homens. A gente pensa até em alguns casos ali, como o de Pedro, por exemplo, que era casado, né? E aí você deixar uma família para seguir aquele mestre que traz essa mensagem de salvação, mensagem de um novo reino, né? Que no começo eles não entendiam muito bem, mas traz muitas reflexões para a nossa vida, para a gente entender que assim como os discípulos, a gente precisa muitas vezes deixar o velho para seguir, deixar um velho trabalho, digamos assim, né? Uma velha profissão para seguir uma nova profissão. Mas por que não deixar para trás o velho homem para seguir o novo homem? A partir de agora, Cristo Jesus, Ele quer trazer para a sua vida, para a minha vida, uma novidade. Ele quer trazer para a gente, a cada dia, esse recomeço, né? E gera medo às vezes, gera insegurança. E como é que vai ser daqui para frente? Quando Jesus fala, filho, filha, o sábado, que eu instituí lá desde o começo, você precisa guardar o sábado, separar esse tempo que é meu. Eu quero separar esse tempo para estar contigo. E aí, mas Senhor, e meu trabalho, e minha família, e isso e aquilo. E Ele fala para você, Ele fala para mim, calma, vai dar tudo certo. Eu sou o dono de todas as coisas. E a confiança em Deus, ela deve existir nesse momento e deve ser firme também para que a gente possa largar algumas coisas do velho homem para que a gente possa seguir dessa nova natureza também. Disposição para aprender. Nem sempre é fácil aprender uma nova profissão, nem sempre é fácil reaprender novos hábitos na nossa vida também. Talvez algumas coisas que a gente gostava demais no passado, mas entender que agora, vou ter que abandonar isso para seguir novos hábitos, porque eu sei que vai fazer bem para minha família, para mim, para minha saúde como um todo. E também coragem para enfrentar o desconhecido. Daqui para frente não sei como vai ser, sei que Deus sabe, Deus já está lá no futuro e Ele vai te ajudar no que você precisar. Ele diz, né, que Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisar. Então essa é a reflexão que eu deixo para mim e para você. A transição de carreira, ela pode ser desafiadora, mas quando Deus está no controle, tudo vai dar certo. Que lindo, amigo. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. E abençoe você de casa também. Obrigada e até o nosso próximo encontro. Amamos a sua companhia. Fiquem com Deus. Tchau. Venha Valeu, aí, gente. saúde. Tchau.